Ao vivo, entrevista com o economista José Márcio Camargo, economista-chefe na Opus Investimentos. Professor José Márcio Camargo, seja bem-vindo. Fazia tempo que o senhor não passava aqui pelo microfone da Rádio Bandeirantes. Bom dia, o senhor está bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Professor, queria começar falando com o senhor sobre inflação. Dos temas da economia, esse é um dos temas mais fortes e acho que mais preocupantes nesse momento, com a inflação fechando o ano do Brasil provavelmente acima dos 10%, no momento em que há uma inflação também em alta na maior parte dos países do mundo. Qual que é o grau de preocupação que a gente tem que ter com a inflação nesse momento e no que o Brasil destoa ou não do que acontece em outros países? Olha, quer dizer, realmente a inflação é provavelmente o problema mais importante da economia brasileira nesse momento, né? Quer dizer, você tem uma série de choques exógenos acontecendo. Os choques exógenos são aumentos de preço que têm a ver com o comportamento da economia mundial e não com o comportamento da economia brasileira per se, tá certo? Então você tem, por exemplo, aumento do preço do petróleo, aumento do preço de matérias-primas em geral. Você tem problemas de gargalos no sistema produtivo que está fazendo com que a oferta cresça menos do que o necessário para cobrir a demanda. Além disso, a gente tem na economia americana, por exemplo, uma política fiscal extremamente agressiva. Então, essa combinação está gerando inflação no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Professor, hoje nós temos o famoso Focus, né? Toda segunda-feira pela manhã o Banco Central divulga a pesquisa que levanta informações junto ao mercado, operadores de mercado, analistas, profissionais da área com as projeções para o ano, fim do ano, enfim, e bate lá acima de 10% da inflação. O senhor estava falando, na pergunta da Thaís, justamente sobre esse tema. É uma percepção já consolidada. Por que o ministro Por que o ministro da Economia ainda briga um pouco com essa previsão, falando que o crescimento será maravilhoso e tal, e mesmo que ele seja grande, ele está sendo comido do outro lado? É uma questão de que todo ministro da Economia tem que fazer, de exaltar os lados bons e fazer a torcida, ou é uma questão de falta de entendimento ou de dificuldades para fazer essa assunção, verificar que de fato a coisa não está boa? Não, olha, a minha avaliação, pelo menos, é o seguinte: eu acho que os analistas estão um pouco mais pessimistas do que a realidade está mostrando e, ao mesmo tempo, o ministro da Economia está um pouco mais otimista do que a realidade está mostrando. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que você tem basicamente 3 vetores importantes para a economia brasileira, que são importantes para definir crescimento. O primeiro vetor importante, que é um vetor que está muito positivo, é o comportamento da pandemia. Nós temos uma melhora do número de casos e do número de óbitos, uma redução substancial. O sucesso do programa de vacinação aqui no Brasil é muito impressionante, talvez seja um dos mais bem-sucedidos no mundo, tá certo? Isso está gerando uma abertura da economia, o fim das restrições à mobilidade urbana, o fim das restrições à convivência social. O setor, quer dizer, você está tendo um grande aumento de demanda no setor de serviços, é um setor muito intensivo de mão de obra. Isso está gerando um aumento importante no emprego, uma redução na taxa de desemprego. Só para dar um número, tá certo? A taxa de desemprego no começo do ano era 14,7% da força de trabalho. O dado de julho mostrou uma taxa de desemprego de 13,2% da força de trabalho, ou seja, uma queda de 1,5 pontos de porcentagem. Não é pouco. Então, acho que esse é um primeiro vetor, que é um vetor que está funcionando muito positivamente e parece que vai continuar, a menos que se tenha uma reversão no comportamento da pandemia. O segundo vetor importante é o vetor do investimento privado. Esse vetor também tem funcionado positivamente. Você vê as concessões que estão sendo feitas aí pelo governo federal estão sendo um grande sucesso. Os leilões de concessão, tivemos o leilão da Dutra agora, há poucos dias atrás, tivemos o leilão da SEDAI aqui no Rio de Janeiro, que foi uma coisa impressionante, tivemos o leilão de água e esgoto de Alagoas, do Amapá, tivemos o leilão de 3 ferrovias, 5 rodovias, 22 aeroportos, e continua. Então, acho que esse é um ponto importante. Quer dizer, você já tem 30 demandas por construção de ferrovia pelo novo marco regulatório das ferrovias. Isso também é positivo. Agora, qual é o lado negativo? O lado negativo é a questão fiscal.
É o fato de que você tem você tem um projeto, uma PEC no Congresso que está furando o teto do gasto, está gerando uma enorme incerteza, desvalorização cambial, o aumento da taxa de inflação, o Banco Central tem que aumentar juros, isso vai gerar menos crescimento aí na frente. A grande pergunta é o que vai dominar. Nossa avaliação, quer dizer, aqui na Genial, quer dizer, é que, na verdade, você tem aí uma situação, uma queda de braço que vai entre os dois primeiros fatores, que são positivos, e esse terceiro fator, que é extremamente negativo, que é exatamente o aumento de incerteza gerado pela quebra desse pilar importante aí da economia brasileira, que é o teto do gasto, tá certo? Qual vai dominar, nós não sabemos. Mas nas nossas projeções aqui na Genial, quer dizer, a gente está com uma projeção ainda de crescimento do PIB de 0,6% em 2022, bem menor do que a gente tinha no passado, exatamente por causa dessa questão da PEC dos precatórios e do furo no teto do gasto. Então, eu acho que tanto o ministro da Economia quanto a maior parte do mercado aí tem um certo exagero, o ministro da Economia positivamente e os analistas de mercado estão um pouco mais negativos, pelo menos do que a minha avaliação. O professor José Márcio Camargo, economista, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor, o senhor acredita nessa política de juros do Banco Central como um instrumento eficiente para conter a inflação? A gente não está aumentando muito a dose disso, não? Acho que não. Na verdade, quer dizer, a minha avaliação é que o Banco Central, na última reunião, foi tímido no reajuste. Por quê? O ponto é o seguinte, quer dizer, realmente existe uma parte da inflação brasileira, uma parte da inflação mundial, quer dizer, mas no caso do Brasil, existe uma parte da inflação que o Banco Central não tem muito controle, que é exatamente essa parte exógena, essa parte que vem do que está acontecendo no mundo, né? Quer dizer, tem uma parte da inflação que tem a ver, por exemplo, com o aumento do preço do petróleo. O Banco Central não tem nenhum controle sobre o preço internacional do petróleo. Quando o preço internacional do petróleo aumenta, o preço de combustíveis no Brasil aumenta, e isso afeta todos os preços na economia. Então, esse é um ponto importante, essa parte da inflação o Banco Central não tem controle. Mas o Banco Central tem sim algum controle sobre uma parte da inflação importante, que é, por exemplo, a inflação de serviços, que é, por exemplo, o fato que você tem problemas na cadeia produtiva de bens, tá certo? Ou seja, você não está conseguindo produzir uma quantidade de automóveis, por exemplo, suficiente para atender todo o aumento de demanda de automóveis que está tendo na economia brasileira nesse momento. Isso, novamente, não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Por quê? Porque não está tendo uma produção suficiente de microcondutores para produzir automóveis. Isso significa que a demanda por automóveis está maior do que a oferta. Como a demanda por automóveis está maior do que a oferta, o preço dos automóveis está aumentando muito rapidamente, tanto de automóvel novo quanto de automóvel usado. Isso está acontecendo com vários produtos, principalmente produtos industriais. Isso só tem uma forma de resolver esse problema, diminuindo a demanda, já que você não consegue afetar a oferta. E a forma de diminuir a demanda é aumentando a taxa de juros. Então, com o aumento da taxa de juros, você tem uma redução de demanda, isso vai gerar menos pressão inflacionária de bens, ainda que possa afetar um pouco quer dizer, a demanda por serviços também. Mas, normalmente, quer dizer, o mais provável é que isso acabe afetando a demanda por bens, reduzindo a demanda por bens e, consequentemente, diminuindo a pressão inflacionária para os bens, tá certo? E, portanto, a média da inflação lá no final do ano. Então, acho que a política monetária é uma política realmente que é efetiva no sentido de controlar a inflação e eu acho que o Banco Central está seguindo a trajetória correta. A minha avaliação é que, como a inflação acelerou muito rapidamente, tá certo? O Banco Central ainda está correndo atrás da inflação. Né? Quer dizer, a inflação já está na casa dos 10%, enquanto que a taxa de juros está na casa dos 7,25%, tá certo? Com uma expectativa de crescer ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, quer dizer, eu acho que a política está correta.
Professor José Márcio Camargo conversando conosco ao vivo no Jornal da Bandeirantes. Gente, professor, o cenário internacional, como o senhor citou, falando dos condutores, produções de automóveis, hoje recebe um novo item para preocupação de médicos e também de economistas, população consequentemente. A Áustria hoje é o primeiro país europeu, hoje, segunda-feira, a se fechar completamente de novo. Lockdown. A Alemanha está com dificuldades para controlar o crescimento de novo de número de casos, não tanto de mortes, mas sim de casos de Covid. Outros países podem entrar nessa também, principalmente na Europa. Na Ásia não se tem informação, pelo menos por enquanto. Essa quarta onda de Covid, que para nós aqui no Brasil, pelo menos aparentemente, é uma preocupação sanitária não tão grande quanto para a Europa, pode ser uma preocupação econômica grande também? Certamente, né, Cristian? Na verdade, como eu disse já no começo da nossa conversa aqui, um dos pilares mais importantes que está gerando crescimento na economia brasileira, aumento da demanda por trabalho, a redução da taxa de desemprego, é exatamente a liberalização de medidas medidas de relações sociais, tá certo? Então, quer dizer, isso está gerando um grande aumento de demanda por serviços, principalmente serviços dedicados a famílias, bares, restaurantes, esporte, arenas esportivas, etc., que está gerando grande crescimento no emprego, tá certo? E gerando renda. Esse é um dos principais pilares positivos de geração de crescimento e de redução do desemprego na economia brasileira neste momento. Se você tiver uma volta da pandemia, quer dizer, o nosso cenário é um cenário que supõe que essa trajetória da pandemia vai continuar, dado o fato de que nós já vacinamos 75% da população brasileira total com uma dose, estamos na casa dos 60% com 2 doses, sendo que eu posso estar enganado, mas a minha avaliação é que esses 25% que não foram vacinados ainda com uma dose, tá certo? Eles estão provavelmente em pequenas cidades do interior, onde é difícil chegar, tá certo? Regiões menos desenvolvidas, enquanto que nas grandes cidades, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, etc., a taxa de vacinação é muito elevada. No Rio de Janeiro, por exemplo, a proporção de pessoas vacinadas já é mais de 90%, tá certo? Isso está fazendo, aparentemente, é isso que está fazendo com que o número de casos, o número de óbitos esteja caindo de uma forma muito significativa aqui no Brasil. Quer dizer, como eu já disse, o Brasil provavelmente, a imprensa fala pouco nisso, né? Quer dizer, mas provavelmente o Brasil é um dos países mais bem-sucedidos no processo de vacinação e de controle da pandemia, tá certo? Então, pelo menos por enquanto, a gente espera que isso continue, tá certo? Se estiver uma reversão, vamos ter uma reversão na taxa de crescimento. Se por acaso voltar uma terceira onda, é curioso, porque na Europa está se falando em quarta onda, no Brasil nós tivemos 2 ondas, ainda não tivemos nenhuma terceira, ainda que ao longo do tempo vários infectologistas tenham chamado tem uma terceira onda aí vindo chegando e tal, mas por enquanto, pelo menos, não é o que está acontecendo. A realidade tem mostrado que, pelo menos aqui no Brasil, o processo tem sido bastante bem sucedido, né? Quer dizer, esse é um vírus novo, é uma doença nova, ninguém consegue prever exatamente o comportamento dessa doença, nem os grandes infectologistas conseguem prever o comportamento dessa doença. Então não dá para eu não estou aqui fazendo previsão, eu estou dizendo o seguinte: se por acaso continuar na mesma trajetória, a gente deve ter um pilar de crescimento muito forte nos próximos meses. Se inverter a trajetória da pandemia, nós vamos ter um pilar, quer dizer, esse pilar de crescimento vai ser negativo, nós vamos ter destruição de empregos em vez de ter criação de empregos e, consequentemente, menos crescimento da renda e menos crescimento da economia.
batendo aqui na madeira, professor, para que seja a alternativa A e não a B a que vai se realizar. Professor, não é? Professor José Márcio Camargo, economista-chefe na Opus Investimentos, falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, hein, professor? Até a próxima. Muito obrigado a você. Eu só quero fazer uma pequena correção. Eu hoje sou economista-chefe da Genial Investimentos. Nossa. Mas muito obrigado de qualquer forma. Muito obrigada e peço desculpas. Economista-chefe da Genial Investimentos. Agora 9h26.